Bem-vindos de novo ao O Laudo Bom da Vida, que é o podcast da Testify. Esse aqui é o episódio 2. Aqui estamos no consultório da doutora Thaís Santana, que já se apresentou lá no episódio 1, que nós falamos de microbioma e falamos dos ajustes da modulação do microbioma para a criança, principalmente para a criança autista. E hoje a gente vai falar sobre inflamação e metabolômica, principalmente aquela inflamação silenciosa, aquela inflamação crônica, que raramente a gente percebe, que raramente deixa um sintoma muito claro para nós. De novo, obrigado por abrir as portas do seu consultório para nós, obrigado por aceitar o nosso convite de participar desse podcast. E para quem não viu o episódio 1, se apresenta rapidinho para o pessoal. Prazer todo meu, Gustavo. Vamos falar mais um pouco, né, sobre a metabolômica e inflamação. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Thaís Santana, sou nutricionista há 16 anos na prática clínica, sou mestre em ciências pela Unicamp, fiz meu mestrado em fígado, na área de transplante de fígado, fiz pós-graduação em nutrição ortomolecular e nutracêutica clínica, modulação intestinal, pós-graduação em biofísica voltada para a saúde, pós-graduação, finalizando a pós-graduação em metabolômica, exame aí de precisão, que tem feito, agregado muito para a minha prática clínica, e tenho experiência clínica com doenças inflamatórias intestinais, doenças autoimunes, alergias, restauração do organismo como um todo, né? Trabalho aí com a base da desintoxicação, da desparasitação natural, restaurar os órgãos para que possamos, de fato, ter a nossa imunidade no controle. Pensando em saúde, saúde integrada, saúde de longo prazo, longevidade saudável de fato, né? Isso mesmo. E falando em viver bem e viver muito e viver com saúde, né? Porque também viver muito, a alopatia nos leva até lá. Só que às vezes sem autonomia, sem saúde, sem... Então a gente tem que buscar viver bem e viver com saúde, viver bastante com saúde. Em que momento e com que perfil de pacientes você entendeu que boa parte das pessoas não está só cansada, mas está inflamada? Boa pergunta, né? Na verdade, eu tenho presenciado, né? Tenho atendido muitos pacientes que vêm com uma queixa de sintomas, né? Com exames de sangue dentro da normalidade, dentro dos padrões ali de normalidade, mas que não faz sentido. Porque fala assim, mas doutora, eu estou realmente muito cansada, com alterações digestivas, uma enxaqueca, e a minha mente não funciona mais. Eu era uma pessoa muito focada, concentrada, já não consigo mais. Mas os meus exames estão ótimos, né? Eu sempre ouço que está tudo bem, só que o corpo ele fala. Então, quando eu já percebo esses sintomas, para mim já não é normal. Eu falo que nós temos os sintomas comuns, né? As pessoas mais cansadas, mais agitadas, ali com dificuldade de concentração, mas isso já é um corpo gritando, porque tem um processo inflamatório ali escondido, alguma coisa silenciosa acontecendo. É o que a gente chama, né, de inflamação silenciosa. Sim. Ou crônica. Sim, e que o exame, e é muito comum a pessoa ter um exame dentro dos parâmetros normais, né? Porque ali é um cálculo estatístico. Então, será que é normal aquele que está próximo do mínimo com o que está né, ali na metade ou num terço maior? Enfim, o que é normal, né? Então, dentro dessa escala de normalidade dos exames de sangue normais, padrões que a gente faz, a gente tem um paciente que está muito bem, mas tem um paciente que já está doente, que já tem um corpo gritando, e esse gritar é o organismo em forma de sintomas. Então, que isso já mostra que tem alguma coisa acontecendo. E aí, a hora que a gente vai investigar de uma forma mais assertiva, eu tenho questionários específicos para rastrear essa inflamação de baixo grau, com condições clínicas mesmo, né? De sinais e sintomas em cada órgão, enxaqueca, sente boca amarga, tontura, né? Tem desconforto digestivo, muitos gases. E às vezes o paciente ele se acomoda com aquela condição que ele acha que é dele. Ele sempre tem aquele sintoma. Sei como é. Então, para ele aquilo é comum. Ele sempre viveu daquela forma
é comum para ele. Ele não vê aquilo como algo que já é um corpo gritando. Então, é por esse olhar, é por essa triagem que eu começo o meu atendimento e mostrando ali, direcionando, e quando vamos mais a fundo com algumas análises mais específicas, de fato, nós descobrimos que tem coisas acontecendo. Você vê que é interessante esse negócio de já achar que é nosso, né? É sempre muito mais fácil a gente dar exemplo da gente mesmo, porque fica mais à vontade também, né? Sim. E ainda mais em tempos de LGPD, tem que tomar um cuidado com o que eu falo, de quem eu falo. Então, olha que interessante, né? Quando meu sócio, né, fez o teste de hipersensibilidades nele, o que ele descobriu? Duas sensibilidades ali, positivo para coco e atum. E ele falou para mim, a primeira resposta: esse exame tá errado, porque assim, eu como isso todo dia e eu não tenho nada. Eu falei, tudo bem, faz o que a literatura manda, então você vai fazer uma exclusão completa disso por 3 meses. Entendeu? Não vai te matar tirar o coco e o atum, e vamos ver se relaciona com algum sintoma. E ele, a partir do 3º dia, falou assim, cara, você não vai acreditar, eu tô sem dor de cabeça. Então ele já, foi exatamente o que você falou, que é o sintoma que a gente já acha que é nosso. Sim. Né? Então assim, não, é normal, sempre foi assim. Mas para ele o que era normal sempre foi assim, era um sintoma que ele associava com uso de tela, excesso de trabalho, pouco sono, e na verdade eram 2 alimentos que ele consumia com muita frequência. É bem isso mesmo. E quando a gente descobre isso, eu falo que o entender o que está acontecendo e o que causa o desconforto, para a gente fica muito fácil de retirar, ou às vezes é a intensidade, porque sem perceber o consumo fica mais excessivo, 3, 4 vezes na semana, você não vê nenhuma relação com aquilo. Quando você retira o total, você vê que tem essa relação. Quando você volta a comer, porque aí tem essa reintrodução... Às vezes vem até um pouco mais exacerbado, não vem? Exatamente. O primeiro momento vai ser um gatilho grande. E aí depois você passa a entender o seu organismo, que isso é individualizado. Tem pessoas que vai poder consumir uma vez na semana e vai estar tudo bem. Se ela consumir 2, o sintoma Vai volta. dar ruim. Tem pessoas que vai poder consumir umas 2 vezes, parar uma semana. Então, entender essa individualidade, o comportamento do corpo, é incrível. Eu tive muitas sensibilidades quando eu fiz o meu teste, né? E assim, de tudo que eu tirei, eu só não pude reintroduzir leite, figo e abobrinha, que são gatilhos de enxaqueca. Quem que vai desconfiar de uma Nunca. abobrinha? Qual que era o profissional que ia falar para mim, para de comer abobrinha e figo? De forma nenhuma. O leite tudo bem, Sim. Né? Mas assim, a abobrinha e você pensa, figo... tem bastante coisas químicas, né? Uma série de questões, mas a abobrinha, a gente não pensa nisso, né? Eu falo muito, a dieta assertiva é aquilo que o seu organismo consegue digerir e absorver e que não te causa nenhum gatilho. É essa dieta assertiva. Se eu for fazer da minha cabeça, eu vou ir para o natural, claro, alimentos, castanhas, frutas, verduras, legumes. E aí a pessoa às vezes tem uma sensibilidade grande com oleaginosas. E eu dando oleaginosas no meu plano alimentar para ela, eu posso estar potencializando a inflamação, a doença autoimune dela, as alergias. Olha só como é sério isso, né? Muito, como intenso. Muito. E assim, quando a gente olha para a saúde de precisão e principalmente as ferramentas de diagnóstico de precisão, a gente começa ali, geralmente com a genética, pensando que ali a gente vai ver as suscetibilidades, os riscos, as predisposições, mas na outra ponta a gente tem a epigenética, que é a manifestação clínica, a expressão gênica, né, propriamente dita. Então é aquilo que nós manifestamos. Tá? E a métrica para isso é a metabolômica, basicamente a metabolômica, porque ou ela está na clínica ou ela está no marcador, de fato, que na maioria das vezes é um marcador urinário, né, e que traz essa informação. Me fala da tua prática com a metabolômica, qual é o paciente-alvo para esse teste e o que você tem percebido de retorno nos resultados? Olha, Gustavo, a metabolômica ela tem agregado muito na minha prática clínica de precisão mesmo, né? É claro que eu gosto sempre de fazer a base. Falo que a base bem feita, ela já traz um exame mais claro, né? Se o paciente ele está todo inflamado, intoxicado, e vamos fazer qualquer teste de precisão, nós vamos ter uma enxurrada de alterações ali. E muitas alterações desse exame, ele pode ser por excesso de toxinas, excesso de parasitas, um desequilíbrio da microbiota intestinal, uma alergia alimentar não tratada, que tudo isso vai colaborar para a disfunção orgânica mesmo. Um fígado intoxicado, ele deixa de fazer a função dele de limpeza, né, de faxina ali
do que é tóxico do nosso organismo, isso vai se acumular. Quando se acumula, nós temos consequências. E aí o rim começa a sobrecarregar também. Então, é uma cascata, né? Então, antes do teste de metabolômica, que é incrível, é um teste que ele traz ali uma clareza muito grande do que está acontecendo hoje com o paciente. Naquele momento. Naquele momento. É uma fotografia do tempo exato. Exatamente. E o que está dentro, de fato, dentro da célula, né? Aquele nutriente, às vezes o marcador sanguíneo, ele vem que está ótimo de B12, por exemplo. Ele vai trazer o que está sendo né? transportado. Porque está né? transportado, está ali no sangue, mas essa B12 está de fato dentro da célula, está fazendo a função dela. Está sendo né? metabolizada. Sendo metabolizada, utilizada. Ou excretada. Então, é isso que a gente consegue ver com a metabolômica. E aí vem um ponto também, né? Porque assim, mas o teste ele tem um custo. Sim, ele tem um custo, mas quanto custa aquela suplementação que você leva para a vida inteira e que só está fazendo um xixi caro? Isso, de fato, você ter uma conduta assertiva, você tem uma economia, porque é o tempo, é financeiro sim, e sintomas. E qualidade de vida, isso não tem preço, Gustavo, porque eu trabalho muito com pacientes que já vêm com doenças graves, que já fizeram anos de muitos tratamentos. Muitos. Eu tive recentemente uma paciente, uma criança, com uma alergia grave, uma dermatite, ela já tinha feito o tratamento por 8 anos. Uau. Para essa alergia. Ao ponto do médico profissional falar, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer de tratamentos que tinha para aquela alergia. Quando ela veio até mim, essa paciente nunca tinha tratado intestino, nenhum teste de hipersensibilidade alimentar, ela fez os de alergia, IgE mediado, mas não tinha feito o de hipersensibilidade alimentar e nem tratado a microbiota intestinal, que está totalmente relacionado. Então, assim, quanto tempo esses pais, que era desde bebê, desde de pequena, tá com 10 anos, 8 anos tratando, né? Quanto de perda de oportunidade. E de hospital, porque com as crises, com uma série de questões. Então, quando a gente tem um tratamento mais assertivo, entendendo a individualidade que está acontecendo, é um outro curso, né? Para a qualidade de vida mesmo da família e do paciente, da criança, no caso. Precisão propriamente dita, né? Exatamente. Então, a metabolômica, ela é muito bem indicada quando a gente já faz essa base, para que tenha um exame mais claro, porque ele é um exame complexo, ele traz uma assertividade grande, mas se tem muitas toxinas ali, ele vai vir no exame que tem muita toxina, e aí você vai ter um manejo de muito mais coisas para trabalhar. Se você já trata a base antes, que é o que eu faço, a desintoxicação, tratar esse intestino, eu tenho um exame claro, só que um exame assertivo. Eu sei exatamente o que fazer, como conduzir esse paciente. E é isso, a gente tem outros desfechos, né? Outros resultados. Nós temos uma análise também que é da glicômica, né? E essa análise ela tem um perfil, de um lado, recreativo, que é o cálculo da idade biológica, o que eu particularmente acho fantástico, porque para o paciente leigo, ele não vai saber ler um laudo de genética, ele não vai saber ler um laudo de microbioma, ou um laudo de metabolômica, pior ainda. Nossa. Né? Mas esse paciente, quando ele vê que é o seguinte, eu tenho 40 anos de idade e minha idade deu 60, ele já sabe que tem alguma coisa errada. Ali está muito óbvio que tem alguma coisa errada. Né? E assim, quase não gosto de falar desse assunto. O meu deu 15 anos mais jovem. Só que deu 15 anos mais jovem porque eu já vinha em reposição hormonal, manejo do sono, manejo do estresse, atividade física e dieta, com exclusão. Então eu já tinha vindo de um perfil de baixa inflamação. E o que a glicômica diz para nós é a inflamação crônica, de baixo grau e silenciosa. Né? E quando a gente passa a acessar isso, olha que curioso, no meu teste, 2 dos índices, um deles apontou para doenças autoimunes. E eu já faço o manejo do Hashimoto. Então ele bateu com uma coisa que eu já sabia. Sim. Só que um outro índice, ele orientou a buscar por problemas digestivos. E eu não tinha nada que eu soubesse até o momento. Naturalmente me provocou e eu achei uma segunda autoimune ali, que foi a gastrite atrófica com célula antiparietal positiva. Poxa vida, e que faz todo sentido essa lógica da alteração digestiva com doenças autoimunes, porque tem relação da imunidade intestinal, das células ali imunológicas que são moduladas pela microbiota. Exato.
E o todo manejo sentido. também simples, né? Sim, Porque sim. o manejo da tireoide é razoavelmente simples, o Sim. manejo da gastrite atrófica também é razoavelmente simples. Né? Então, meu Quando trabalha a comprimidinho base, antes né? das refeições. Quando você vai trabalhar a Exato, base, de exato. fato, as causas, né? Então, assim, são oportunidades de entender o quanto essa inflamação crônica ela pode criar um sintoma de longo prazo, né? Para muitos pacientes, e aí é o ponto que eu contei a história para chegar aqui, né? O ponto é assim, nós já fizemos centenas, se não já mais de 1000 testes. E que eu tenho conhecimento, eram 7, viraram 8 semana passada, resultados que a idade biológica é mais jovem que a idade cronológica. Então, olha que curioso, arredondando, que sejam 1000 testes, só 8 desses indivíduos, só 8 dessas pessoas estão mais jovens do que a cronologia, contando comigo. Né? E a recordista até hoje é uma nutricionista especialista em microbiota. Então, será que é coincidência? É a campeã 20 anos mais jovem. Olha só. 20 anos mais jovem. Olha então, assim, só. foi o maior resultado que a gente encontrou até hoje. Né, eu era o segundo, já perdi. Semana passada já caiu uma posição. Mas o entendimento disso, por quê? No longo prazo, a inflamação crônica tem um impacto absurdo nas questões, e é o que a gente pega demais quando o teste sugere investigação da inflamação vascular. Sim. Né? E As que doenças leva... vasculares são inflamatórias. E assim, vamos lá, cardiovascular, se a gente for para o extremo, o infarto, ele não começou, o infarto de hoje, ele começou há 10 anos atrás, se não mais. Então, assim... Olha quão silencioso é, né? O quão silencioso é. E qual é o momento, assim, quando você decide buscar ou pesquisar nesse paciente pela inflamação silenciosa, o que te faz suspeitar, o que te faz pesquisar e o que você encontra? Sempre eu tenho esse norte do questionário de rastreamento metabólico que vai justamente trazer uma pontuação da inflamação de baixo grau. Então, quando eu identifico, isso faz parte da minha pré-consulta. Então, o paciente, antes dele vir para a consulta comigo, ele já respondeu esse questionário, onde tem um score, uma pontuação ali, porque é por sinais e sintomas. Olha que interessante, Gustavo, é tão simples. São sinais e sintomas que a pessoa, às vezes, tem há muitos anos e ela não relaciona isso com nada. Ela não relaciona. Ela pensa assim, que é o estresse do trabalho, é o excesso de coisas. E tem razão. E tem, também. que também, porque também. vai tudo somatizando, né? Mas aquilo não se conecta, não fica um alerta do quão intenso isso está dentro do organismo, a ponto de estar desenvolvendo uma doença. Porque eu falo que a doença ela não é doença do dia para a noite. É um curso. Vai se desenvolvendo essa doença. E o exame, ele demora para mostrar, o exame bioquímico mesmo, normal de laboratório que a gente faz, ele demora para mostrar. Quando ele mostrar, já foi. Já foi. Porque é muito comum falar, mas meu exame era normal. Eu sempre tive os exames normais. Até ontem meu exame era normal. Hoje não está mais. Aí quando eu vou ver o histórico desse exame, já mostrava, ele só não estava fora do valor de referência, mas dentro da referência, ele já mostrava um fígado intoxicado, um rim que não estava fazendo bem o seu trabalho, um pâncreas já gritando, uma tireoide, não era a doença instalada para o remédio, para a alopatia. Então, enquanto não se chega naquele limite, é normal, fala-se normal, porque não é pro remédio, mas o corpo já está gritando com os sinais e sintomas. Então, identificar, fazer esse rastreamento para mim e ter essa pontuação, que interessante, você comentou que da maioria dos testes, cada 1000 testes, 8 só vieram com essa idade, né, a idade biológica, né, já abaixo da cronológica. Que é assustador isso. É assustador. Mas na prática isso clínica... prova que a população está inteira doente, está inflamada. Está inflamada. E na prática clínica isso faz sentido. Porque dentro desse rastreamento metabólico, a pontuação tem que ser 20 ou menor que 20 para que esteja tudo ok. De 20 a 30, a gente já tem uma inflamação de baixo grau leve. De 30 a 40, uma inflamação de baixo grau moderada. Lembrando, inflamação de baixo grau é silenciosa. É aquela que vem com sinais e sintomas. A dor de cabeça, o intestino que não funciona, muitos gases, dores articulares. Então, é uma série de sinais e sintomas do nosso corpo que vai se manifestando e a gente vai ter uma pontuação. E a hora que a gente vai, de fato, para um exame de precisão,
tudo se confirma. Você fala, o seu exame mostra a sua vitamina B12 aqui dentro da normalidade até, dentro da célula não tem nada. Está quase que zerado. De vitamina B6. Tá fazendo um xixi né? caro. Um xixi caro. Não está. E por quê? Porque os nutrientes, eles precisam entrar, se conectar no receptor. Se eu tenho um monte de toxina nesses receptores, metal, por exemplo, um metal tóxico, o metal, ele compete com o mineral. Só que se o metal estiver presente ali, o mineral não entra. Não vai entrar o zinco, não vai entrar o selênio, não vai entrar o ferro. Não entra, não conecta. E aí no seu sangue às vezes vai aparecer, mas dentro não entrou. E não entrou na célula, não tem conversa, você não vai ter a ação, né? A gente não tem a nutrição de verdade, a nutrição celular. Sim. Só um detalhe, pessoal, a inflamação, quando a gente fala a palavra inflamação, ela é sempre entendida como alguma coisa ruim, e a inflamação não é ruim, a inflamação ela é boa. Então assim, é graças à inflamação que a gente gesta, que a gente cresce, que a gente se desenvolve, e principalmente graças à resposta inflamatória que nós combatemos todos os agentes infecciosos que nos atingem todos os dias. Né? A questão é, a inflamação crônica de baixo grau, ela leva a doenças com sintomas, né, ao longo dos anos, e ela tem 3 causas principais, e a Thaís aqui já até completou algumas dessas causas, mas geralmente está lá num péssimo manejo do sono, num péssimo manejo do estresse e numa dieta completamente desbalanceada. Né? E em cima desses 3, o que mais a gente pode acrescentar? Olha, é que eu falo que é uma consequência, né? Se a gente tem uma alimentação desbalanceada, nós vamos ter uma alteração de microbiota, uma alteração digestiva, né? Excesso de parasitas, porque você está comendo lixo, digamos assim. E aí aquele agente infeccioso que não consegue ser eliminado pelo sistema, pela resposta inflamatória, que vai te causar uma cronicidade. Eu falo que o adoecimento, ele vem porque as nossas barreiras de defesa falharam. A gente só adoece porque nós não estamos mais com competência dos nossos órgãos, do nosso sistema imunológico, do nosso fígado de fazer o processo de detoxificação, que é a limpeza ali, a metabolização das toxinas, porque toxinas nós liberamos em processos naturais. Processo de respiração, de digestão, né? Vamos comer algumas coisas, vai ter. Então isso é o natural. Quando as nossas funções orgânicas começam a falhar, aí nós temos o problema, porque não conseguimos metabolizar e colocar o lixo para fora. Pelo menos é o que eu vejo na minha prática clínica. É essa dificuldade imunológica de metabolização e de excreção. O lixo não colocado para fora é a mesma coisa da nossa casa. Fica uma semana sem tirar o lixo da sua casa. O que vai acontecer? Vai vir bicho. Você diria que esse é o primeiro passo para olhar a inflamação de uma forma mais estratégica? Sim, primeiro passo. Seria o principal pilar. Limpar. Desintoxicar. Porque quando nós já temos esses sintomas, é porque alguma coisa já falhou. Alguma coisa não está funcionando bem. E para não estar funcionando bem, ou ele está intoxicado, a gente fala bugado, né? O que bugou esse sistema? Uma sujeira, um bicho, alguma coisa está ali impedindo. Então a gente precisa limpar primeiro. Não tem como restaurar qualquer função orgânica se eu não tirar a sujeira, se eu não limpar. Isso é básico, a gente faz isso com o carro. Verdade. O carro da gente não troca o filtro ali que você tem que trocar. Eu não entendo muito, né? Sabe que sempre vem a analogia do carro. Meu marido que faz, mas que auxilia essas coisas. Eu não entendo, mas eu sei que precisa trocar. Você precisa ali, troca o óleo, o filtro. Não troca o filtro para ver qual é a gasolina ruim. Então, e quando vem essa analogia do carro, eu sempre lembro daquele negócio da dieta, né? O pessoal falar o seguinte, mas qual que é o dia do lixo? Aí vem a analogia do carro. Ué, qual que é o dia da semana que você põe uma gasolina ruim? É isso. Não existe dia do lixo. Não tem. É claro que a gente pensa assim, o nosso corpo, ele foi feito para lidar com algumas coisas. Não é... A gente não pode viver, a gente não vive num mundo germe-free. Mas que a gente inventou muita coisa além do que ele foi feito para enfrentar. É aí que é o problema. Porque, e aí eu ia chegar nesse ponto, ele foi feito para lidar com algumas coisas. O que acontece hoje é que a pessoa, quando ela come uma fruta no dia, uma saladinha que está no almoço, para ela já fez o papel da fruta, verdura e legumes. Aí você pergunta assim, você come frutas, verduras e legumes? Sim. Eu como. Eu como fruta e verduras e legumes todos os dias.
Quando a pessoa vai fazer o processo de desintoxicação, de limpeza, que é relativamente rápido, em 3 dias, é incrível. Você começa a entender que você não come fruta, verdura e legumes. Porque a base da nossa alimentação para funcionamento tem que ser de alimentos in natura. Não é o suco da caixinha que está lá 100% fruta. Não é a fruta ali. Ali é um monte de fruta junto, sem a fibra, um monte de frutose. Não é a mesma coisa de você comer uma fruta. Só que está ali no rótulo 100% fruta, você acha o quê? É saudável, é fruta. Só tem fruta, doutora, não tem açúcar, não tem nada, é só fruta. Uma bomba para o seu organismo. Ele é feito 100% de fruta, mas não tem 100% da fruta nele. Não tem! E não vai ter a fibra, é tudo muito perfeito. A fruta, quando a gente come, ela tem a frutose que é carregada junto com a fibra dessa fruta. Se essa frutose ficar livre, ela vai para o cérebro. Um monte de frutose. Então, assim, a gente ter o completo, né? E aí nós somos enganados, né? Por muitas propagandas, achando que estamos comendo comida de verdade. Isso está mudando, hein? A gente está vivendo Agora, uma época muito boa. Porque né? isso está Já mudando. começando a prestar atenção. Né? Então eu falo assim, o que é alimento de verdade? É aquilo que estraga rápido. É o que estraga rápido. Não estragou rápido, bicho não comeu. Não, tem coisas ali. E aí isso vai trazendo a sobrecarga. Porque, de fato, como você comentou, mudou muito e mudou. E o padrão alimentar das pessoas está para alimentos rápidos, alimentos mais processados. E isso prejudica tudo. Ele sobrecarrega o sistema inteiro. E aí a doença aparece. Não tem. A conta vem. Uma hora a conta vem. Não tem jeito. Agora, com relação às suplementações, então, alguns suplementos eles viraram padrão, né, da primeira consulta. Entre eles, o próprio ômega 3. E um dos testes metabolômicos também, que mede a questão dos ácidos graxos, ele vai ver a proporcionalidade do ômega 3 e do ômega 6, que, se invertida, tudo aquilo que a gente quer usar do ômega 3, que é a propriedade de melhora cognitiva e de proteção cardiovascular, a inversão do ômega 3 com o ômega 6 vai causar um efeito pró-inflamatório cardiovascular. E o pró-inflamatório cardiovascular, ele pode significar que essa inflamação silenciosa vascular, cardiovascular, pode estar sendo causada pela suplementação, que teoricamente é uma suplementação super saudável e natural, mas que não era a mais adequada para aquele paciente, né? Isso é muito importante, Gustavo, falar por quê. Porque a gente vive a era dos suplementos, né? E, de fato, eu gosto muito dos suplementos. Nós temos as necessidades, porém as individualidades. Nós não podemos sair tomando tudo. E o ômega 3, a hora que você vai ver, de fato, ele é excelente. Mas o que você precisa? Qual é a quantidade que você precisa? E o que você consome de ômega 6? Isso já vai mudar toda a conduta. E isso vale para a vitamina D, por exemplo, que agora nós já temos novos estudos, né, falando da vitamina D. A vitamina D é importantíssima para tudo, todas as reações metabólicas, a gente precisa de vitamina D. Porém, o que tem acontecido? As pessoas fazendo autossuplementação, sozinhos, sem tratar a base. A vitamina D, quando está em deficiência, será que é só a vitamina D? Se eu só suplementar a vitamina D, eu resolvi o problema? Não, porque é um sistema. Então, entender a individualidade é uma prescrição personalizada e assertiva, porque senão a gente pode piorar o quadro clínico do paciente. Eu não faço a prescrição ela não é o primeiro passo. Porque o primeiro passo não é colocar. Se eu colocar o suplemento num organismo que não está conseguindo metabolizar e absorver, eu vou ter problemas. Então, eu tenho sim suplementos específicos para aquela fase, que eu vou limpar, mas ele está direcionado para aquilo. O corpo inflamado, intoxicado, está precisando de um monte de coisa. E isso é muito a minha prática mesmo. Ele está precisando, e eu tenho essa ciência de que ele está precisando. Mas não é o momento de eu dar tudo, porque ele não está com a capacidade funcional para lidar com aquilo.
Então, a hora que a gente vai limpar e trabalhar essas exceções... É um cuidado, porque ao invés de limpar, pode acabar sujando mais, né? Sim, sim, é a mesma coisa. É uma analogia muito simples, mas Legal. que vão entender. O aquário, com peixes ali, o que a gente tem um aquário bonito? É um aquário de diversidades, né? Lindo, maravilhoso. Se esse filtro começa a sujar, a água começa a sujar, fica turva, os peixes começam a adoecer. O peixe doente ali, aí eu vou comprar a melhor ração do peixe e vou colocar, ele vai revitalizar? Ele não vai. O que eu tenho que fazer primeiro? Limpar Eu a tenho que água? limpar a água. Eu tenho que limpar a água. Não adianta eu colocar o melhor nutriente, o mais de alta absorção, um monte de vitaminas, minerais, se eu estou num ambiente todo tóxico e sujo. Eu vou precisar de algumas coisas sim para fazer a limpeza daquela água, mas está sendo pontual para eu conseguir aí sim trabalhar. E aí o ômega 3, que você trouxe como exemplo, porque é justamente isso. A gente vê, tem a necessidade, a população está em deficiência de ômega 3, a gente já tem muitos estudos sobre isso, porém, não é a suplementação, ela não pode ser feita de qualquer forma, em qualquer quantidade. A dosagem, para um é 1 grama, o outro 2 gramas, 3 gramas, 3 gramas para todo mundo. E até Não é porque, assim. às vezes, não é uma reposição de ômega 3 com óleo de peixe, né? Às vezes é uma reposição via groselha, via Qual é a óleo de qualidade? cânhamo, óleo Qual de... é a qualidade? Exato. Né? Então, isso faz total diferença, total diferença. Tem metais, tem um monte de suplementações que está cheio de contaminação de metal. E aí você está tomando um suplemento achando que está bom para você e você está se intoxicando com mercúrio, com chumbo. Então, a gente precisa ter esses critérios bem aplicado, direcionado e individualizado. Isso, para mim, faz total sentido para toda a suplementação. A suplementação não é igual para todo mundo, nem a ordem é igual para todo mundo. A gente precisa entender o que está acontecendo. Temos exames para detectar o que realmente está faltando dentro da célula e o quanto eu preciso suplementar e o que eu preciso suplementar. Então, esse manejo clínico é fundamental. E dentre as doenças inflamatórias crônicas, acho que uma das que mais gera impacto nisso são as próprias doenças autoimunes, né? O seu mapeamento da autoimune e como que é a tratativa disso dentro do teu consultório, né? Porque a autoimunidade ela é uma prerrogativa inicial do reumatologista, né? E assim, fala-se muito também da imunomodulação. Sim. E sempre que eu ouço a palavra modulação, ela sempre me puxa mais uma relação mais direta com a precisão do que propriamente dito com a supressão. Sim, Né? E a autoimunidade, assim, doenças autoimunes têm aumentado muito. Eu tenho presenciado isso no meu consultório e cada vez pacientes mais jovens. Isso tem alarmado um pouco, né? Porque eu já trabalho há um tempo, pelo menos uns 10, 12 anos já com doenças autoimunes. E eu tenho atendido jovens com doenças de 20 anos, com doença inflamatória intestinal grave, que é uma doença autoimune. E você atribui algum gatilho específico? O que eu mais percebo associado a essa doença autoimune tem alterações digestivas, sempre tem alteração digestiva associada, uma alteração de microbiota, parasitas envolvidos. Então, a base do meu tratamento, que é fazer essa desintoxicação, restaurar essa imunidade intestinal. Então, o gatilho da própria autoimunidade tem as células imunológicas intestinais, né? A célula TREG, que é uma célula regulatória, que ela vai regular, de fato, para você não ir para uma doença autoimune nem uma doença alérgica. Então, ela mantém esse equilíbrio. E quem rege essas células regulatórias, T-regulatórias? Microbiota, intestino. Então, é intestino. Quando a gente pensa em doença autoimune, não tem como desassociar de intestino, de imunidade intestinal. E aí, por trás, tem doença digestiva. Não, isso é incrível, porque dentro dos casos que muitos colegas, muitos profissionais compartilham com a gente, né, eu tenho casos, por exemplo, de fertilidade, né, onde a paciente tentando engravidar há 13 anos e ela foi ter uma gestação com sucesso depois da dieta de exclusão. E aí, quando a gente eu tenho essa prática. E a gente entrou, o que a gente encontrou ali? Uma SAF. Olha Encontramos só. uma síndrome antifosfolipídio que é extremamente abortivo. Né? E isso foi entendido por vários profissionais que atenderam ela durante anos como uma menstruação irregular. Olha só.
E eu tenho a prática clínica, tanto é que hoje, olha, Gustavo, isso é até interessante. Eu pergunto, porque como a base do meu tratamento é desintoxicação, essa desinflamação, a desinflamação no sentido desse estágio crônico, já mais para a doença, né? O que acontecia? Muitos pacientes que já estavam há anos, e não veio para consulta para engravidar, não foi esse o tema. Não, Era outras questões. Foi E o caso aí, dessa, ela tinha uma irritação coloretal. olha só. E ela foi, assim, vários profissionais já tinham cuidado dela e encaminharam ela para um imunologista que fazia o teste na clínica. Da hipersensibilidade. Da hipersensibilidade. Alimentar. E aí que descobriu. Porque a hora que você tem uma hipersensibilidade alimentar, você vai ter a alteração digestiva ali, você tem a mobilização, a alteração da microbiota, porque você vai ter a sinalização ali nesse intestino, começa a alterar toda a rota imunológica desse intestino. Uma permeabilidade absurda, uma formação de imunocomplexos muito alta, depósito nos tecidos, IgA e IgG lá em cima. Tudo alterado. Então, é isso. Tanto é que agora eu pergunto porque se tem casais que têm essa dificuldade, eu falo, então agora você vai se prevenir, porque ainda não é o momento. Pensa, a hora que a gente está desintoxicando, é o início. Por quê? Porque já aconteceu muito de fazer o processo e engravidar. Falando, doutora, eu nem estava mais pensando, porque já faz 10 anos. Já tinha até abandonado qualquer método contraceptivo, né? Então, porque não fazia sentido mais pra gente. A gente achou 15 anos. Então, isso, de fato, eu falo que o organismo, aí pensando, a gente vai mudando os focos, né? A gestação, o corpo que está equilibrado, ele foi feito para procriar, né? Ele foi feito. Quando a gente tem uma infertilidade, é porque nós temos incêndios acontecendo. Com incêndios, o corpo tem que apagar o incêndio. Ele não vai pensar em procriar, porque ele tem que salvar a sua vida primeiro. Aliás, não é nenhuma questão só de prioridade, porque a partir do momento que ele apaga o incêndio, todo o resto fica de segundo plano. É isso. Toda a energia é consumida ali. É para aquilo. Porque aquilo é a emergência. A emergência não é a apropriação. Até porque você não vai conseguir sustentar isso. Exato. Com um incêndio acontecendo. Quando a gente começa a resolver esses incêndios, o organismo faz o que ele foi feito para fazer. E isso é a parte funcional e metabólica mesmo, né? Por isso que a base bem feita, Gustavo, é o primeiro passo. É a base. Não é a gente... É tão simples. É simples. Não é nada complexo e coisas difíceis. É a base. Comer comida de verdade, restaurar processo digestivo intestinal, entender as individualidades, porque a alergia, uma alergia alimentar, uma sensibilidade alimentar frequente ali, ela vai atrapalhar toda essa rota imunológica e metabólica. E aí esse paciente pode estar cursando com uma doença grave por um alimento que está causando essa hipersensibilidade que ele nunca vai descobrir, porque não é um alimento que ele come na hora, ele sente. Exato. Às vezes demora ali 72 horas. E não vai fazer a relação. Não vai. Eu falo... Você pode perguntar na melhor anamnese possível, a resposta certa não vai vir. Não vai. Ele nunca vai relacionar aquela enxaqueca que ele tem com o intestino, porque aquela hipersensibilidade alimentar Eu nunca relacionei a minha enxaqueca com a abobrinha. Olha lá, nunca. Processo digestivo. Eu gosto de figo, hein? Faz tempo que eu não como figo. Então é isso. É essa possibilidade que nós temos hoje, porque antes não era acessível, a gente não tinha muitos recursos. Hoje nós temos recursos para ter uma assertividade maior nessa prática clínica. E dentre os recursos todos que temos, o que você acha que é mais negligenciado ou subestimado? É intestino, é detoxificação, é mitocôndria, é inflamação? A base da limpeza, da desintoxicação. Porque com receptores intoxicados, com intestino permeável, ele não vai ter o processo de digestão adequada, porque o intestino, ele é muito além de falar intestino é só para fazer cocô. Não é, intestino não é só para fazer cocô, o intestino é muito além disso, ele não é só um órgão de excreção, ele é um órgão imunológico, metabólico, ele produz neurotransmissores, ele tem relação direta com as nossas emoções, com produção... Neurotransmissores que a gente consegue medir todos na metabolômica, tá? E que tem, assim, eu assisti uma aula uma vez que fala do nervo vago com microtúbulos de conexão entre intestino e cérebro, ou seja, você tem ali túneis
que se essa micotoxina ou um neurotransmissor produzido no intestino, que está em desequilíbrio com todo o resto, ele sobe numa velocidade absurda para Altíssima. o sistema nervoso central. 90% é a comunicação desse intestino para o cérebro via nervo vago, 90% do intestino para o cérebro e 10% do cérebro para o intestino via nervo vago. E aí? Olha só. Aí vem a provocação. Quanto os tempos modernos, os problemas são de saúde mental. Sim. E a gente coloca essa saúde mental, os problemas de saúde mental, a gente culpa de tudo. A gente culpa a mídia social, a gente culpa o ambiente político, a gente culpa a alimentação. E aí, o quanto dessa culpa está no intestino? Tá no intestino. A prática clínica Toda essa mostra. culpa. É uma grande parte, porque é negligenciada de fato. De fato. Porque quando a gente pensa em intestino, a maioria das pessoas, o que vem na cabeça? O Yakult. Você querendo falar marca, mas falando que é Lactobacilos vivos. lactobacilos vivos, que vai fazer a manutenção da sua microbiota, né? Então a gente pensa em probióticos, né? Ah, mas se eu tomar probióticos, eu estou já equilibrando a minha flora intestinal. Então, já tá ok essa minha parte. E na verdade não é isso. O probiótico, ele faz parte. O quarto passo dentro da modulação intestinal. Dos 6 passos, o colocar probióticos é o quarto. Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Olha só. Então, a gente tem... E quantas vezes a gente sai na primeira já com a prescrição. E aquilo pode ser uma bomba. Porque você não sabe a proporção que você tem entre essas bactérias intestinais e o que você está colocando ali, se esse paciente já está altamente fermentativo e você vai e coloca um acidófilos, que também você vai fermentar mais. É aquele paciente que fala, eu tomei probiótico e fiquei pior. Eu piorei. Por quê? Não é o momento. Então, a gente precisa realmente limpar, ter esse manejo. Tudo tem o seu tempo. As coisas, a ordem influencia no resultado, Gustavo. Influencia. A suplementação não pode ser o primeiro passo. Você vai ter algumas coisas, sim, mas pertinente àquele processo que você está fazendo. A limpeza é o primeiro passo. E isso, na minha prática clínica, eu vejo que é muito negligenciado. E às vezes é por falta de conhecimento do profissional mesmo, ele não pensar nisso. Quando eu dou a aula na pós-graduação de ortomolecular, os profissionais, essa é a base, porque eu ensino a minha prática clínica, eu trago ali o tema da minha aula que é gastrointestinal, mas a minha prática clínica, eu sempre passo e eu falo para eles, restaurar essa imunidade intestinal, mas começar com a limpeza e a desintoxicação é o primeiro passo, restaurar a digestão, senão o resto você não consegue, você não vai tirar o paciente desse quadro. Você vai melhorar um pouco, claro, um pouquinho de vitamina, de mineral, ele vai melhorar um pouco, só que você não vai ter o todo. Então, isso de fato é o que faz sentido, é o que precisa ser olhado, a base. Restaure as bases, trabalhe intestino, porque o intestino, ninguém vai conectar a doença articular desse paciente com o intestino. Não. E está totalmente conectado. As alergias respiratórias, as ites da vida. As ites estão relacionadas com o intestino e eu tenho isso na minha prática clínica. Quantos pacientes, na semana da desintoxicação, falaram, nossa, meu nariz não ficava destrancado há anos. Como assim? Não faz sentido. É isso. Então, a gente precisa entender que o intestino está conectado com todos os órgãos. Todos os órgãos. As doenças emocionais. Tem coisas que são nossas, claro, que são nossas. A terapia vai auxiliar, precisa da terapia. Mas e o que não é nosso? E o que é toxina de bactérias intestinais? A terapia vai resolver? A terapia não vai resolver isso. De novo, né, a multidisciplinaridade, Sim. né? E o quanto, por exemplo, hoje o psicólogo conversa com o nutricionista para fazer esse Exatamente. alinhamento, né? Não existe esse casamento ainda. Então, assim, existe uma oportunidade infinita. E o feedback é incrível, porque eu tive uma mentoria que eu fiz para profissionais e tinha psicólogo dentro dessa mentoria, olha só, que era de equilíbrio do terreno biológico. Imagina. Mesmo que não é um prescritor, O não ia psicólogo prescrever. tendo esse entendimento. Mas isso Vamos mudou falar de psicologia de precisão. a prática clínica.
desse profissional. Mudou a prática clínica, porque ele começou a entender e direcionar. Ele não ia poder prescrever, ele não era um prescritor e não tinha aquele conhecimento para fazer essa modulação intestinal, mas começou a direcionar para profissionais que sabiam fazer. O que aconteceu? A resposta que ele não tinha há anos com aquele paciente, da melhora daquela ansiedade, daquele transtorno de personalidade. Olha o quão intenso isso é. Ele começou a ver por quê? Porque esse paciente estava cheio de toxinas de bactérias intestinais, de parasitas, uma carga viral alta. Olha, é muito intenso isso. E essa visão, o profissional tendo essa visão, muda a prática clínica, porque ele sabe direcionar e indicar. Verdade. Ele sabe indicar. O paciente começou por E ele. não só indicar, mas também orientar os demais profissionais e onde a gente consegue ter o melhor benefício do paciente, colher a melhor resposta possível ao tratamento, mas dentro dessa multidisciplinaridade toda. Né? Tem um mundo de oportunidades ali. Assim, eu acho que a gente está fazendo bem o nosso papel aqui, que é de levar esse mundo para quem não conhece. E que todos os que têm a oportunidade de consumir esse conteúdo nosso aqui tenham acesso a essa informação de inovação em saúde, tudo que a gente consegue aí usufruir em termos de ferramentas para ter o melhor cuidado, melhor tratamento e a melhor vida, né? Uma vida longa e com saúde. Thaís, obrigado de novo. Que papo Prazer. fantástico aqui. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. E, de novo, pessoal, se vocês sempre não deixem de comentar, né, dá o feedback para a gente entender o quanto esse assunto foi interessante para vocês, o quanto vocês se identificam, porque muitos de vocês aí devem estar passando por situações de doenças inflamatórias, sintomas que não têm uma origem conhecida. Então, mantenha essa comunicação com a gente, que a gente conecta vocês também com profissionais que são parceiros nossos e que vão trazer algumas oportunidades de ferramentas e de intervenções terapêuticas de precisão e que com certeza vão trazer benefícios enormes para a vida de vocês, como trouxe para a minha vida, para a vida da minha família, e porque dizem que santo de casa não faz milagre, mas ali eu faço todos os meus testes, então assim, eu tô mapeadinho. Né? Olha que isso é ótimo, hein? Eu também, minha família é grande, hein? Tenho 4 filhos, com a quinta aqui na barriga, e é isso, eu falo que primeiro eu aplico em casa. É isso aí. Tudo, primeiro eu aplico, começo com a minha família, porque é o que faz sentido, né? Faz sentido para mim, vai fazer sentido para o meu paciente. E é isso. Show. Obrigada, Obrigado, Gustavo. Thaís. Foi um prazer. Valeu. Obrigada a você que esteve conosco até agora. Até a próxima.